Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém. Que bênção, né? Que maravilha poder, depois de mais um dia, aqui nós estamos, reunidos para nos alimentar da palavra de Deus, amém. Queremos agradecer aos irmãos presentes, sejam bem-vindos, os irmãos que estão em casa, também cultuando ao Senhor conosco. Que maravilha ter vocês conosco mais uma vez. Prepara os corações para ouvir a palavra, amém? Agora vamos fazer um negócio, querido, vamos tirar de dentro do nosso coração, para que a palavra venha falar conosco. Vamos abrir realmente, de verdade, os nossos corações, querido. Coração não é esse que bate no peito que nós estamos falando, mas sim, é o nosso pensamento, a nossa mente. A nossa mente não pode, querido, estar ligada em mais nada, a não ser naquilo que nós viemos fazer aqui nesta noite, que é buscar o alimento espiritual para a nossa vida, e também nos oferecer a Jesus, né, a nossa vida no altar de Cristo, amém? Eu quero, então, nesse momento, querido, orar mais uma vez, falar com o Senhor mais uma vez, para que Ele venha preparar, né, esse momento da palavra dEle. Eu sempre aprendi, desde pequeno, lá na congregação Boa Esperança, eu acho que quase todos conhecem Boa Esperança, ali no Ribeirão do Costa. Então eu comecei a minha vida ali em Boa Esperança, e desde criancinha eu aprendi, primeira coisa que eles me ensinaram, na escolinha bíblica dominical, é ter reverência na igreja. Sabe por quê, querido? É porque Deus, Ele é santo. Não que esse local, querido, ele se torna diferente da sua casa, da minha casa. Nós precisamos ter reverência sim na nossa casa. Mas toda vez que você vai se dirigir a Deus, em todos os lugares, você precisa ter reverência. E é uma das coisas que eu aprendi desde pequeno. Desde pequeno. Então nós precisamos ter reverência na casa de Deus. Este local aqui não é a casa de Deus. Este local aqui é a casa de Deus. Amém? Quem são as casas de Deus? Somos nós. Então a casa de Deus está presente neste local. Amém, querido? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, a Tua palavra foi lida, ou vai ser lida, meu Pai, daqui a pouquinho. E agora, Senhor Deus, eu quero pedir a presença real do Senhor aqui, ó Deus, em cada coração. Pedir a presença do Teu Santo Espírito, ó Pai, porque sem o Senhor, meu Deus, é impossível, ó Deus, que a palavra do Senhor possa penetrar em nossos corações, em nossas mentes. Então por isso, ó Deus, eu invoco, eu clamo a presença do Senhor, porque, meu Deus, não é o homem que faz, sim, ó Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. E esse culto que nós estamos prestando aqui nesta quinta-feira, Pai, é para o Senhor. Então, ó Deus, receba no Teu trono de glória, e eu tenho certeza que o Senhor vai devolver em bênção em nossas vidas. Muito obrigado, eu já agradeço desde já. Muito obrigado por mais esse momento, ó Deus, que o Senhor proporcionou para nós, de estarmos aqui, ó Deus, em comunhão com esta igreja. Assim nós oramos no nome de Jesus e amém. Salmo 42, do versículo 1 até o 11, Salmo
42, versículo 1 até o 11. Nós vamos ver o que Deus tem para nós. Amém? Salmo capítulo 42, versículo 1 até o 11, nós vamos ler. Amém. É esse daí mesmo. Amém, queridos? Vamos então ver o que Deus tem para nós. Estamos com corações, nossos corações já estão preparados? Sim? Amém? Parece que os irmãos estão cansados, não parece? Só parece, né, irmãos? Hã? Eu sei o que é isso. Mas nós vamos ver nessa palavra que vale a pena estar cansado. Nós vamos ver que o cansaço não impede de ir à presença de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos entender nessa noite, querido, que o cansaço não impede de ter sede desse Deus. Quanto mais cansado, querido, mais você corre para a presença de Deus, mais você vai buscar Deus, para que o cansaço não vença você. Às vezes o cansaço é um dos piores inimigos que o crente tem. Assim diz a palavra no versículo 1. Vamos ler, querido, sem correr. Vamos ler, querido, saboreando essa palavra. Olha o que diz então: pelas águas correntes, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei antes à face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Vamos lá, irmão. Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com as multidões, ou com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, e com a multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque perturba-se em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermonista, desde o pequeno monte. Um abismo chama o que, querido? Outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua o quê? Canção está comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando fazendo o quê? Lamentando por causa da opressão do inimigo. Com feridas mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando
todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Querido, quando nós olhamos para esse salmo, e nós vamos agora trazer para a realidade dos dias de hoje. Aqui nós estamos vendo um homem sedento por Deus. Nós estamos vendo um homem querendo estar na presença de Deus. Mas Renilton, querendo estar na presença de Deus? Sim, querido, querendo estar na presença de Deus. Aqui ele está sedento. Quando eu digo sedento, ele não está com sede. Ele está com vontade, apressado, com muita vontade de ir até Deus, de buscar a Deus, de cultuar a Deus, de festejar a Deus. Esse homem se encontra, querido, exilado. Ele não está mais na sua pátria, ele não está mais em sua terra. Ele está longe de Jerusalém, aonde ele cresceu, aonde ele fazia parte então dos louvores da igreja, aonde ele cantava com alegria, ele exaltava o Deus de Israel. Então ali ele cresce naquele local, louvando, servindo a Deus. A Bíblia não vai dar a direção, não fala claramente qual o motivo para muitas pessoas que têm se distanciado da presença de Deus. Nesse contexto, nessa história, naquele local, mas sabemos de uma coisa: ele não perdeu a sua fé em Deus, porque no exílio, aonde ele está, ele abre o coração e diz que tem sede, tem vontade de estar novamente na presença dos irmãos, cultuando a Deus. Ele diz que ele tem vontade de estar novamente em Jerusalém, participando das festas religiosas que havia em Jerusalém. Então, querido, esse homem está sentindo falta de cultuar a Deus. Por isso eu disse no início que o cansaço não pode ser impedimento de você servir a Deus. Porque o cansaço depende de você dizer não para o seu corpo ou sim para o seu corpo. Esse homem, ele não podia tomar decisões. Não era ele que decidia, porque ele foi levado sem ele querer, mas ele estava no local que ele não poderia sair. Agora, querido, preste bem atenção. Quando nós falamos que nós somos servos de Deus e servas do Senhor, nosso Deus, nós nos tornamos crentes em Cristo, cristão verdadeiro. Nós, querido, precisamos ter sede de Deus, vontade de Deus, vontade de cultuar a Deus, de prestar culto a Deus. Isso precisa ser mais forte dentro de nós, querido. Esse homem, ele vai dar um exemplo muito grande no início do versículo 1 desse mesmo capítulo, voltando aí, ele vai dizer o seguinte: assim como brama, como está bramando, a corça pelas águas correntes, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Preste atenção, querido, o que ele está falando. Eu fui analisar um pouco sobre a vida da corça, do cervo, que muitos pregadores falam que a corça é uma ave. Não, ela não é uma ave, ela é um cervo, ela é como se fosse um cabrito, um veado. Então, ele não é uma ave, é um animal.
E quando eu olho essa palavra, ele dizendo, assim como brama, né, tem vontade pelas águas correntes, ela tem vontade, assim também a alma dele também estava com muita vontade de estar na presença de Deus. Então essa corça, querido, ela sai. Ela começa então a adentrar para o deserto, caçando então alimento. E ela vai caminhando. Ela vai caminhando e passa-se um dia, 2 dias, e ela vai entrando para aquele local, buscando alimento. E passado vários dias de caminhada pelo sol quente, escaldante, eu quero fazer uma pergunta para você. Quando nós andamos muito, ou trabalhamos muito, o que acontece com o nosso corpo? Quando a roupa molha? Hã? Isso, vamos falar mais bonito aqui em português. Suamos, ficamos todo molhados de suor, não é? Agora você imagina 3 dias de suor sem trocar de roupa, 4 dias suados sem trocar de roupa, só suando. O que acontece, querido? O negócio não vai ficar bonito, vai ficar feio. Você de longe a pessoa já sabe, opa, o negócio não está bonito. Agora você imagina semana, ou mais alguns dias, o odor está terrível, nem mosquito chega perto. Mas aí, querido, preste bem atenção no que está acontecendo com essa corça. Ela caminhando, entrando, então, buscando alimento, ela passa vários dias despercebida, buscando alimento, ela fica despercebida com o negócio, e cada vez mais que ela vai se adentrando, então, para o deserto ou para as montanhas, ela fica longe da onde? Nós temos o quê? Vontade de tomar água, ela fica longe do rio, ela fica longe do rio. E ela de cabeça baixa ali se alimentando. E aquele mau cheiro terrível. Só que chega uma hora, querido. Essa corça, eu quero dar um exemplo dessa corça. Eu sempre tenho falado que você tem que ir da frente. Ele começa aqui. Todo domingo ele está aqui sentado no primeiro banco. Ele sempre quer ajudar o pastor. Ele sempre quer fazer alguma coisa na igreja. O pastor fica feliz porque nós precisamos de pessoas para ajudar. Precisamos de levitas. Mas vai passando-se um tempo, o pastor percebe que ele vai para o segundo banco. Do segundo para o terceiro, do terceiro ele já pula lá para o quinto banco. E depois ele está no último banco. A gente pensa assim, ele é tão cavaleiro que ele está dando o primeiro lugar para as pessoas que estão chegando. Mas na verdade não, querido. Ele está afastando. E depois a mesma pessoa que senta no último banco, a porta está aberta. Ele sai por ela e não volta. E essa corça, querido, ela fez dessa forma. Ele sai da beira da água. A água aqui representa quem, querido? Jesus Cristo. A água representa Jesus. A corça então afasta. E ela começa a caminhar pelo deserto. O crente também afasta e começa a caminhar por esse tipo. Diz que o povo de Deus exala o que é o bom perfume, o perfume suave. A Bíblia também então vai relatar que a pessoa que está em pecado, ela exala o mau cheiro. Assim como esta corça já havia muitos dias nas montanhas, assim também, querido, nós olhamos então para a vida das pessoas que estão enfraquecidas e que estão afastadas, caminhando pelo esse deserto, buscando outro tipo de alimentos. Ela sai da presença de Deus, que é a água, que é Jesus, das águas. O salmista está dizendo que a corça brama pelas águas correntes, não é um poço de água.
Porque quando nós vamos olhar nesses filmes de animais por aí, nesses locais, se tem um poço de água, quando eles estão com sede, eles vêm e bebem daquela água barrenta mesmo, eles não ligam, eles vêm e bebem daquela água. Só, querido, que essa corça, ela não estava com sede de beber a água, ela estava sedenta agora de chegar ao riacho. Querido, preste bem atenção que então ela estava de cabeça baixa, comendo, pastando, e já há vários dias ela percebe algo. Ela sente que tem algo de ruim que está rondando por perto. Deus, querido, Ele avisa. Assim como Deus avisa a pessoa que está enfraquecendo dentro da igreja, Deus avisa que essa pessoa, se ela não se consertar, ela vai cair, a queda não vai ser bonita, a queda vai ser grande e ela vai se machucar. Deus, Ele avisa antes de acontecer. E depois que a pessoa já está no mundo também, Deus também começa a avisar essa pessoa que o predador está em seu derredor. E essa pessoa precisa voltar o quanto antes, enquanto o predador não ataque esta pessoa. Isso Deus coloca dentro de nós, querido. Isso é muito bom para a nossa vida. Olha como é que Deus é amoroso. Então, querido, a corça ali pastando, comendo, e preste bem atenção que o mau cheiro daquela corça vai quilômetro de distância. Vai chegar nas narinas de quem? Do predador. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso quê? Derredor. Quando você exala o mau cheiro, o pecado é tão terrível em nossa vida, que vai chegar nas narinas de Satanás, querido. E ele sabe que você está fazendo coisas que não agradam a Deus. Você agora está o quê? Vulnerável. Pronto para que ele possa atacar. Quilômetro de distância, ele conhece, o predador sabe que a corça está sozinha, e ele começa então vindo de encontro à corça, mas a corça ela percebe que tem algo estranho. O crente que afasta, querido, que realmente um dia ele aceitou Jesus, mesmo que ele sai, Deus vai tocar no coração dele. E ele está falando assim, olha, assim como o cervo ou como a corça brama pelas águas correntes, assim respira minha alma, suspira minha alma. Então a corça está ali abaixada comendo, ela percebe que algo ao seu derredor está vindo. Sabe o que ela faz? Ela levanta rapidamente. Ela levanta rapidamente, olha para um lado, olha para o outro. E ela percebe que ela está distante, ela está sozinha. Ela percebe que ela andou muito, querido, e ela afastou. Só que ela vai fazer uma coisa que me chama muito a atenção. A corça, ela vai fazer o seguinte, ela vai levantar o seu focinho, que é a cabeça, aquele focinho mais comprido que ela tem, e vai respirar fundo, para um lado e para o outro. Para cá, para lá. Sabe para quê? Para saber qual a direção que está a água. Assim como a corça brama pelas águas, assim também a minha alma. Há momento na vida que o crente precisa se levantar, querido. Há momento na vida que aquela pessoa que está afastada, está desanimado, está cada vez mais enfraquecendo, é preciso levantar e respirar. É preciso entender que se ela continuar caminhando para onde ela está indo, ela será devorada sim, querido. A vida desse homem não é brincadeira, esse homem está sofrendo um mal terrível. Você acha que a depressão, querido, é só nos dias de hoje? Esse homem está depressivo. Esse homem está sofrendo um mal terrível que é a depressão.
A depressão leva a pessoa ao quê, querido? A morte, se ele não se cuidar, querido. Ele tem que se envolver com as coisas de Deus. Por isso eu coloquei como título dessa mensagem: mergulhando em Cristo. Essa corça está sedenta, ela precisa fazer algo o mais rápido possível, porque o predador está vindo. Mas Deus já alertou, ela agora sentiu o toque de Deus. Ela sabe que o inimigo está ao redor, e ela precisa voltar para as águas. Ela precisa voltar para os braços de Jesus, da onde ela saiu. E diz a palavra então, a palavra não está dizendo, mas então a corça ela vira na direção aonde ela sentiu o cheiro da água, e ela bate em retirada. A corça tem uma velocidade muito grande, querido. Jesus está falando para nós nessa noite: você precisa voltar o mais rápido possível, porque o inimigo já está no seu alcance. Não sei para quem nós falamos essa noite, só sei que Deus está mandando um recado. Você precisa voltar ligeiro, porque o inimigo já está em seu alcance. A corça ela tem uma velocidade muito grande. Então a corça vira para o lado do riacho e começa então em disparada, descendo pelas montanhas. Querido, mas preste bem atenção, que o inimigo ele não desiste, o inimigo sempre vai em busca. O inimigo ele não desiste da pessoa, porque a intenção do inimigo é destruir aquilo que Deus fez com perfeição. É destruir a nossa vida, é manter as pessoas escravizadas lá no mundo. Então preste bem atenção, querido, que agora o inimigo, a presa, o predador, ele sabe que a corça passou por aquele local, então ele bate também atrás, correndo atrás da corça. E a corça, querido, ela passa numa moita, em outra moita, e corta numa pedra, sobe uma pedra e desce outra pedra, mas ela não tem como escapar do predador, porque ela está exalando o quê? O mau cheiro. Alguns momentos até o predador perde ela. Ela se esconde atrás de uma moita, mas o mau cheiro é terrível que ele encontra. Assim é o pecado. Não tem como escapar de Satanás vivendo no pecado, porque o próprio salmista fala que um abismo faz o quê, querido? Um abismo chama outro abismo. A pessoa vivendo no pecado, ele vai cometendo outro pecado, e dessa forma não tem como escapar das garras de Satanás. Mas a corça está em direção ao riacho, e ela continua, querido, correndo, porque ela foi descoberta novamente, e ela bate novamente em retirada. E o predador começa então novamente atrás da corça, e ela está lutando. Eu preguei domingo passado que aqueles que hão de entrar pela porta estreita são aqueles que vão fazer o que, querido? Vão lutar. Os que não lutar não entram pela porta estreita. Só entrarão pela porta estreita aqueles que lutar. Lutar contra o pecado, contra o desejo da carne. E essa corça, querido, ela luta. O crente afastado, a pessoa afastada, é preciso lutar para voltar novamente ao riacho. Ele precisa fazer algo para se livrar, querido, do predador. Nós, querido, a pessoa precisa entender isso. A pessoa que está vivendo na prática pecaminosa, se ela não lutar para se livrar do predador, querido, pode ter certeza, vai chegar uma hora que ele vai ser engolido pelo predador. A corça então ela vem, sabe, ela está sedenta, assim como a alma desse salmista estava sedenta pelas águas correntes.
Ele estava lá naquele exílio, meu Deus, ali ele estava pensando no povo aonde adorava o Senhor. Ele queria voltar de qualquer jeito, mas não tinha jeito, querido. Ele não podia voltar, mas o coração dele estava ligado em Cristo. Agora eu só fico me perguntando, o que levou ele até aquele local? Eu ainda vou pesquisar, ver se eu encontro isso, querido. O que será que levou ele àquele local? O que será que afastou as pessoas da presença de Deus, querido? O que fez as pessoas sair da sua pátria? O que fez as pessoas afastar da presença de Deus? O que está fazendo as pessoas dizer não para o chamado que Deus está fazendo? Será o que é? Qual é a resistência da pessoa? Sabendo, querido, que só existe dois caminhos, um que leva ao céu e o outro que leva ao inferno. Aquele que está com Cristo vai para o céu, aquele que não está com Cristo vai para o inferno. Eu não entendo por que as pessoas não acordam para a vida. Eu não entendo por que as pessoas não é sedenta por Deus. Eu não entendo também por aqueles que um dia foram sedentos, não tem mais sede. Mas, querido, chega um momento, querido, que a luta dessa corça é aquela pessoa que entende, eu preciso voltar. Então ela chega até o riacho. Mas, querido, não adianta apenas chegar até o riacho. Preste bem atenção no que eu vou falar. Tem muitas pessoas, quando começa a passar aperto nesse mundo, tem muitas pessoas que quando começa a passar alguma dificuldade, eles até voltam para a igreja. Para a igreja. Mas não voltam para Jesus. Chegar na beira do riacho, querido, todo suado, e apenas enjoelhar perto do riacho, e lavar o rosto e lavar os braços, não está salvo. Preste bem atenção no que eu estou falando. Você precisa mergulhar em Jesus. Sabe, querido, a corça então ela entende que ela precisa mergulhar nas águas. E ela vai procurar o lugar mais fundo. Ela entra dentro do riacho. E ela vai se adentrando para o riacho, aonde não dá mais pé, querido. Aonde as águas são as águas mais correntes. Quando ela mergulha nas águas correntes, o que acontece com o seu corpo, querido? Aquele mau cheiro faz o que, querido? Vai embora. Ela mergulhou nas águas correntes. A sede da corça era de mergulhar nas águas para se livrar do predador. Querido, se não mergulhar em Cristo Jesus, se a pessoa não mergulhar em Jesus para que Jesus possa lavar ela, a Bíblia diz que nós somos lavados e remidos aonde, querido? No sangue do Cordeiro. Se você não mergulhar em Cristo como a corça mergulhou no riacho, o predador ainda vai continuar atrás de você. Mas todos aqueles que mergulham em Cristo, Satanás não tem poder sobre a sua vida, amém? Salmo vai dizer: que Satanás lança os seus dardos inflamados. Mas aqueles que são mergulhados em Cristo, a Bíblia vai dizer que nenhum deles nos atingirá, porque nós estamos mergulhados em Cristo Jesus. Querido, quero dar um conselho para você, igreja. Siga o exemplo desse salmista. Tenha sede, seja sedento por Jesus. Tem vontade de vir à igreja, querido. Tem vontade de servir a Deus. Tem vontade de mudar de vida. Querido, a gente começa a construir a casa, é de baixo para cima ou de cima para baixo? Hã? E tem muitas pessoas querendo começar de cima para baixo. A gente começa de baixo. Primeira coisa, constrói a sua vida na base, no alicerce. A base é quem? Jesus. Depois que você tem a sua vida construída na base, no alicerce, você começa a trabalhar na obra de Deus. Sabe? Porque agora você está mergulhado em Cristo.
Satanás não tem poder sobre você. Muitas pessoas afastam, querido, porque elas nunca mergulharam em Cristo. Elas apenas mergulharam numa piscina. Mas nós precisamos mergulhar em Cristo Jesus. E ele fala então, a minha alma suspira. É momento da pessoa parar, querido, e respirar. Respirar Jesus. Trazer Jesus para dentro de si. Tem muitas pessoas, querido, que estão vivendo vidas duplas, né? Que não condiz a palavra do Senhor. Versículo 2, ele fala, minha alma tem sede do Deus. Preste bem atenção. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que esse salmista está falando. Aonde ele estava, não tinha como. Preste bem atenção, a minha alma tem sede de quê, querido? Mas preste bem atenção que tem uma vírgula ali. Muitas pessoas têm Deus. Eu acredito em Deus. Eu sirvo a Deus. Mas que Deus você tem servido? Que Deus você tem honrado? Porque o salmista está falando, a minha alma tem sede de Deus, vírgula. Aí ele fala, do Deus vivo, ponto e vírgula. Tem muito Deus por aí, querido. Tem muito Deus por aí que as pessoas estão buscando, achando que é Deus. Tem pessoas até falam que é o Deus do céu que está buscando. Mas não é o Deus vivo. Esse salmista agora, ele está vivendo, sabe aonde? Lá no exílio. Aonde aquele povo servia a deuses falsos, deuses mentirosos, Deus pagão, estátuas feitas por mão de homem, Deus feito por mão de homem, criado por homem. Então ele olhava aquilo e falava o seguinte, a minha alma tem sede de Deus, mas não é esse Deus de vocês, é o meu Deus que ficou lá em Jerusalém, porque o meu Deus não está no meio desse povo. Povo que adora esse tipo de coisa, Deus está longe. Ele está falando, não sou eu. Sabe, tem pessoas que têm a coragem, a capacidade de dizer que Deus está em todo lugar. Deus não está em todo lugar. Deus só está no meio daqueles que buscam Ele de verdade, querido. O salmista está falando, a minha alma tem sede de Deus, mas o Deus vivo, Deus não é esse Deus que vocês adoram. Ele olha para o céu e fala, Senhor, eu tenho sede do Senhor. A minha alma tem sede do Senhor, e eu quero o Senhor, o Deus vivo. Quando entrarei antes a face de Deus? Ele faz uma pergunta para ele mesmo, por causa da ansiedade que ele estava vivendo. Quando isso vai acontecer de novo? De eu congregar com os irmãos? Quando vai acontecer de novo, de eu estar ali dobrando o joelho diante desse Deus maravilhoso, que criou os céus e a terra? Próximo versículo, ele fala o seguinte, olha que coisa, as minhas lágrimas servem de quê, querido? De alimentos, de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem, constantemente, onde está o Deus, sou Deus? Nós somos zombados, querido, somos criticados. Muitas pessoas fazem essa pergunta mesmo para nós. Você está passando dificuldade? Cadê o Deus que você serve? Ele está falando assim, olha, mas as minhas lágrimas têm suprido, têm me sustentado. As minhas lágrimas têm me sustentado de dia e de noite. Mas eu não desvio do meu Deus. Eu não afasto do meu Deus. Porque eu sei que um dia eu voltarei para lá. Não afasta do seu Deus, do Deus vivo, porque um dia nós vamos voltar para lá.
Você quer voltar para lá, querido? Mantém-se firme na presença de Deus, porque Ele falou: eu vou voltar para lá, e nós também podemos falar. Pode zombar de nós, pode nos criticar, pode dizer que nós somos loucos, mas um dia nós vamos voltar para lá, porque eu tenho sede desse Deus. Próximo ele fala, olha o próximo, querido. Quando me lembro disto, quando vem à minha mente que eu lembro dessas coisas, meu Deus, dentro de mim derrama a minha alma, é paixão por Deus. Todo servo de Deus que tem paixão por Ele, todo servo do Senhor que ama de verdade a Deus, querido, dentro dele parece que a alma se derrete, porque dói, querido. Você quer ver quando dói dentro de mim? É quando eu ouço uma pessoa dizer que não acredita, que não crê em Deus. Quando fala com essas palavras, não crê, Deus não existe. Isso dói, querido. Aí ele fala: derrama dentro de mim a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Ele começa então a lembrar, querido, de quando ele ia com a multidão. Sabe, quem é o do tempo antigo aí, que virava morro e descia morro com os lampiões na mão, aqueles canos de bambu cheio de querosene, com pavio bem comprido, né? Quando estava chegando perto da congregação ou da casa, ele apagava aquele pavio e colocava um lampiãozinho, né? O farol, era chamado de farol, né? Na beira do mato, e entrava para a igreja. Mas depois, quando ia embora de novo, acendia aquele negócio, ia daqui São Domingo da Irmandade, andava a distância, quilômetros e mais quilômetros, pessoas, multidões faziam isso. E ele está falando: eu me lembro quando nós nos reuníamos em multidões, em procissões. Essa procissão que ele está falando, não é procissão de botar um santo nas costas e sair para a rua, não, querido, não é nada disso. As pessoas distorcem tudo quando escutam a procissão. Procissão, querido, não é errado, é você juntar um grupo de pessoas e sair, querido, daqui nós vamos lá para o bairro da Grama a pé, para cultuar a Deus lá. Isso também é uma procissão, nós estamos caminhando, nós não estamos com nada idólatra nas nossas costas, não é isso que a Bíblia está falando. Mas ele fala: eu me lembro quando a multidão reunia, quando nós fazíamos as procissões, para a gente ir lá subir. Jerusalém era muito alto. Quando nós fazíamos então a caminhada, nós subíamos para adorar a Deus, lá nós louvávamos a Deus. Ele está falando: eu me lembro disso, Deus, eu me lembro quando ia com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor. Eles caminhavam alegre, louvando a Deus. Querido, está perdendo isso. As pessoas não vêm mais para cultuar a Deus com alegria. Sim, às vezes vem por obrigação, ou porque tem um cargo. Eles saíam louvando a Deus para as ruas, glorificando a Deus pelas ruas, porque eu estou indo em Jerusalém louvar, adorar o Senhor, aleluia. Com a multidão que festejava, eles faziam festa para Deus. Não é essa bagunça que nós temos visto dentro das igrejas, isso não é festa para Deus, isso é festa de carnaval dentro da igreja, é festa da carne dentro da igreja. Agora essa festa que ele está falando, é festa feita para Deus, porque o Espírito de Deus tomava todos eles. Mas não é esse Espírito que tem tomado as pessoas dentro da igreja, que faz maior agazarra, faz bagunça. Não é esse Espírito. Mas quando ele fala festejando, significa alegrando-se. Está entendendo? As coisas estão invertidas, querido. O espírito imundo está entrando em muitos lugares, enganando pessoas. O próximo versículo: porque estás abatido, ó minha alma. Agora praticamente ele chega perto do espelho e começa a conversar com ele. Há momento que você tem que conversar com você, querido. Quem é que já ficou abatido aqui, querido?
Esse homem está depressivo. A própria Bíblia revela sobre isso. Esse homem não está aguentando mais. Mas você pode ver que tudo que ele fala é para exaltar a Deus. Tudo que ele fala, querido, é para glorificar a Deus. Amém? A sede desse homem de voltar a cultuar a Deus não é a sede de buscar prosperidade, não. Não é sede de na igreja fazer uma campanha contra uma doença, não. A sede desse homem é de estar na presença de Deus do jeito que ele tiver. As pessoas têm sede de fazer campanhas. As pessoas têm sede de buscar milagres. As pessoas têm sede de buscar prosperidade. Esse homem está falando, não, eu tenho sede de buscar o Deus vivo. É isso que eu tenho sede. De voltar a cultuar a Deus, é isso que eu tenho sede. Mas eu não posso. Mas eu vou voltar. Eu voltarei. Nada vai me impedir. Porque o problema que eu estou passando, isso é passageiro. Você crê assim, querido? Você crê que aquilo que você está passando, olha só, passando é passageiro. É. Mas ele está falando, eu sei que eu vou voltar. Próximo ele fala, versículo. Ó meu Deus, agora ele fala com Deus. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, querido, preste bem atenção. Aqui mostra que realmente ele estava bem depressivo. Sabe por que esse homem não pendurou numa corda, querido? Por causa da depressão? Porque em momento nenhum ele deixou de exaltar a Deus. Todo o tempo da vida dele lá dentro, onde ele estava, ele falava com Deus. Aonde ele estava, ele sentia vontade de estar na presença de Deus. Porque na mente deles, querido, Deus só estava lá no templo. Não é como hoje que Deus está dentro de nós. Ou melhor, daqueles que recebem Ele como único Senhor e Salvador. E dentro daqueles que ainda não recebeu, Ele está batendo, como diz Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, eu quero entrar, deixa eu entrar. Ele está dizendo, eu estou dando oportunidade para todos, eu quero entrar, eu preciso entrar, filho. Mas ali, querido, eles precisavam então encontrar com Deus lá. Mas ele não sabia que Deus já estava com ele lá. Amém, querido? É isso, querido. Isso é o gostoso de entender o poder de Deus. Porque Deus está com eles lá. Sim, querido. Deus está cuidando dos seus. Aquele que um dia aceitou Jesus de verdade. Mas ele passou por um momento, querido, de doença espiritual. Ele fraquejou. Isso não diz que ele já está no inferno, pelo contrário, porque Deus não vai permitir. Ou vai? Não. Deus está buscando essas pessoas. Ele diz, vamos para o próximo, querido. Como é que está ali? Um abismo chama outro abismo. Aqui, querido, eu trago, querido, para o pecado. Ou a pessoa sai depressa do pecado, toma a decisão e sai logo. Ou um abismo vai chamando outro abismo. Essa pessoa não consegue sair desse buraco, porque vive a vida toda sendo escravo do pecado. E a intenção do inimigo é escravizar a pessoa mesmo. Porque o mundo tem muitas coisas para oferecer, que parece aos olhos da pessoa, parece ser bom. Não é bom. Quem tem algo de bom para nos oferecer é Deus, o mundo não. Porque o mundo jaz no maligno. E o diabo não tem nada para oferecer para as pessoas. Nada de bom. Parece ser bom no momento. Mas depois que a pessoa usa e faz as práticas daquilo que o mundo oferece,
logo mais para frente vai surtir o efeito. Então, querido, o salmista está falando, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, e cada vez mais que as pessoas vão se aprofundando no pecado, fica difícil dela voltar. Por isso ele falou, eu preciso, a minha alma tem sede de ti, eu vou esforçar e eu vou voltar. Esse homem está falando que ele vai estar esforçando. Não é igualzinho essas pessoas que o pregador ele prega, mas entra no ouvido e sai no outro, não tem nada, não parece que a palavra não entra mais no coração da pessoa. Mas esse homem não. Esse homem está falando algo que está sentindo. Só que ele afirma que ele vai voltar. Será que realmente essas pessoas estão dizendo, eu vou voltar? Próximo ele fala o seguinte: contudo o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, porque Deus é misericordioso. Deus tem misericórdia dessas pessoas, querido. Mas à noite, a sua canção estará comigo. À noite ele cantava. O que esse homem fazia, querido, da igreja era cantar. Escrevia hinos, louvores maravilhosos. À noite ele cantava ao Senhor. Uma oração ao Deus da minha vida. Que hino maravilhoso. Próximo. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão de quem, querido? Do inimigo. O inimigo, querido, é isso que ele faz com as pessoas. Ele é o opressor. A intenção do inimigo, querido, é acabar assim com a vida da pessoa. Quando a pessoa então enfraquece, eu disse então que esse homem estava sofrendo de uma depressão. E quantas pessoas dentro da igreja, quantas pessoas que viviam, como eu falei no início, pregando, cantando, zelando da igreja, fazendo tudo da igreja, mas um dia tirou a sua própria vida. Sabe, querido? Mas quando nós entendemos, que eu não estou falando porque a depressão é uma doença, tá? É uma doença. E o único remédio para a depressão é Jesus, querido. Porque esse homem, ele venceu. Porque ele voltou para as águas. Mas as pessoas vão dando lugar, querido, um vazio. E a depressão, ela cria um vazio. É um vazio tão grande que ela não sente mais prazer, porque não tem mais nada dentro dela. Mas a pessoa, quando ela sente que ela está com depressão, ela precisa então buscar a Jesus cada vez mais, para que esse vazio, cada vez mais, ela precisa manter esse vazio preenchido. É preciso. Isso é luta, é um dia após o outro. É lutas e mais luta, querido. Aqui está, querido, um exemplo de como vencer a depressão. Manter sempre Deus vivo em sua vida. Pedir a Ele para suprir, dar força. Quando vem aqueles momentos ruins em você, momento que eu quero morrer porque eu estou vazio. Mas aí Deus, querido, Ele vai suprindo. Nos momentos mais difíceis da vida desse homem isolado, sozinho, sem nenhum ser humano ao lado dele para apoiar, pelo contrário, eles criticavam, cadê o seu Deus? Mas tinha uma pessoa com ele, querido, que sustentava ele. Quem é essa pessoa, igreja? Amém? Então, quando você achar que você está sozinho, lembra que você tem Jesus com você. A não ser que você não esteja buscando a Ele. Porque todos aqueles que buscam Jesus não estão sozinhos. Próximo. Com ferida mortal em meus ossos,
me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? O próximo versículo, querido, ele diz o seguinte, para encerrar: por que estás abatido? Agora ele olha para dentro dele e fala, olha que palavra que ele fala, querido, olha como ele fala para ele mesmo. Ele não tinha com quem conversar, a não ser com ele e Deus. Há momento na nossa vida, querido, é só você e Deus, não tem melhor. Você não está sozinho. Não tem aquela pessoa que fala assim: ô minha irmã, você foi sozinha lá em tal lugar? A pessoa fala assim: fui, minha filha, eu fui sozinho em Deus. Uai, sozinho em Deus? Então Deus não é nada, não? Eu fui sozinho em Deus. Entenderam, irmão? Não, a gente não vai sozinho, Deus está conosco. Tendo Deus tem tudo, estamos sozinhos. Como sozinho em Deus? Sozinho em Deus. Mas ele estava sozinho, sem pessoas, mas ele tinha Deus com ele. É diferente. Não tinha pessoas para ele conversar, mas tinha Deus com ele. Amém? Então lembre que você nunca está sozinho, porque você tem Deus com você para conversar. Olha o que ele fala: por que estás abatido, vírgula, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Ele faz uma pergunta: por que você está assim, ó minha alma? Ele cai em si, querido, porque ele vai falar assim: olha, espera em Deus. Ele fala com ele: não se preocupa, não se perturba, porque a alma dele estava totalmente conturbada, ele estava desesperado. A sede, a vontade tanto de voltar para cultuar a Deus, de estar no meio do povo ali louvando, adorando, participando das festas, nos cultos, ajudando na igreja, no louvor, limpando a igreja, fazendo tudo para Deus. Mas agora ele fala assim: ó minha alma, calma, 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 calma. Espera em Deus. Nós precisamos descansar em Deus, querido. Nós devemos orar, confiar e descansar em Deus. Quando nós oramos, pedimos a Deus, entregamos a nossa vida, entregamos o problema no altar de Cristo, nós precisamos descansar. E ele fala assim: espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. Ô minha alma, aquieta-te, porque um dia nós vamos voltar. O qual é a salvação da minha face? Quem é a salvação da nossa face, da nossa vida? Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel. É o Deus que habita aqui, querido, amém? Então espera em Deus. Mas antes, querido, não deixa de mergulhar em Cristo. Você mergulhando em Cristo, você está coberto, você está livre do predador. Assim como esse homem falou no início, nós precisamos fazer isso, mergulhar em Cristo. Sem mergulhar em Cristo, querido, nós não conseguimos jamais vencer. Só vão ser mais que vencedor aquele que mergulhar em Cristo Jesus, porque Jesus mesmo falou. O que ele falou, querido? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e vocês também vão o quê? Vencer. Mas aqueles que tiver em Cristo Jesus, mergulhado em Jesus, porque não é você que vence, é Ele que vence por nós, amém? Glória a Deus. Abaixa a sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, vamos falar com o Senhor. Nós temos aqui pedido de orações, amém? Vamos estar orando, querido. A nossa irmã Dária pede oração pela saúde do seu neto, o Eric, e pela Eva, a esposa, a esposa do Eziel, que perdeu o quê? Sim, faleceu a tia, hoje de manhã. E a sua? Duas pessoas faleceram, né? A cunhada e a tia.
Então, orar por essa família enlutada. A irmã Sonete também pede oração pela sua família. Estamos orando, vamos continuar assim. Dagmar Lopes pede oração pelo Daniel Xavier. É isso mesmo, irmãos? É Daiane Xavier e Jorge, que vai estar animado. Amém? Vai voltar o ânimo. Pode ter certeza, Dagmar, vai voltar o ânimo em nome de Jesus. Ah, sim, é Daiane. Assim, Daiane Lopes pede oração. Ou Daiane, realmente, aqui é Daiane que pede oração pelo esposo. Amém? É a Daiane que está pedindo pelo esposo. Daniel, pode ter certeza, Daiane. Nós vamos estar orando por você agora, tá? E que bom que você está cultuando a Deus conosco. Amém? Muito bom. Alexandra Ferreira pede oração pelo pai. Estamos orando também, Alexandra. Anne Kelly também pede oração. Vamos estar orando sim. Depois vocês anotam aí, irmãos, que eu vou estar orando em casa, tá bom? Mas pode digitar aí, querido. Pode falar que nós vamos estar orando, tá bom? Deixa eu pedir uma coisa aos irmãos que estão em casa. Durante a pregação, pode já ir digitando, tá bom? Para quando a gente terminar a pregação, já temos todos os pedidos de oração na minha mão, para a gente já entrar orando por vocês, tá beleza? Então, na hora da pregação, vocês já podem fazer o pedido que nós vamos estar, as meninas estão ali, vai estar fazendo os pedidos, anotando, para que a gente possa falar o nome de todos aqui na hora, né? E a igreja possa estar orando junto também, amém? Então vamos falar com Deus. Abaixa a sua cabeça, toma posse, você que pediu oração aí, toma posse. Deus com certeza tem muito mais a fazer. Pai, em nome de Jesus, aqui, meu Deus, está os pedidos de oração. A Daiane, ó Deus, está clamando ao Senhor. O Senhor sabe o motivo que ela entregou diante do Senhor. E somente o Senhor é que pode fortalecer novamente, tirar o desânimo, dar vigor novamente na vida espiritual. Então, por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, vai te encontrar essa família, a família da Daiane, ó Deus, e cuida dela. É a tua filha que precisa muito do Senhor, Pai. E nós como igreja, nós estamos aqui, unindo a nossa fé, junto com a dela, para que a nossa oração, Jesus, o nosso clamor, possa tocar o coração do Senhor. Então, ó Deus, atende, Senhor Deus, o clamor dos teus filhos. Também, ó Deus, a nossa irmã Sonete pede oração, clama ao Senhor, junto aqui estamos orando, pela vida da família, pela vida dela e de toda a família. Essa família é do Senhor, meu Deus. Sim, meu Pai, essa família pertence ao Senhor, família que o Senhor levantou aqui nessa terra para fazer a obra do Senhor. E eu tenho certeza, ó Deus, que muito breve, pouco tempo, eu tenho certeza, ó Pai, que essa família está trabalhando na obra do Senhor, ganhando vidas para o Senhor, Pai. Assim como o Senhor já preparou tudo, ó Pai, tudo já está preparado pelo Senhor para essa família, e nós cremos no Teu poder. Também, ó Deus, a nossa irmã Dária pede ao Senhor pela vida do Érix. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro a ele. O Senhor sabe o que ele está passando, ó Deus. Também a Eva, ó Deus, que perdeu ali, ó Deus, já partiu para junto do Senhor, duas pessoas da família, a tia e o cunhado, e a cunhada, estão com os corações ali partidos.
Sim, ó Deus, então eu te peço em nome de Jesus, leva o consolo ao coração dos familiares, Jesus. Consola, meu Deus, esses corações. Também essa pessoa, meu Deus, que acabou de pedir ao Senhor, que mora logo ali em cima, ó Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro a ela, Jesus. O Senhor sabe, meu Deus, da necessidade dela. O Senhor sabe de todos os problemas, de tudo que ela está passando. Que o Senhor esteja, ó Pai, nesse momento tão difícil para ela, mas que o Senhor esteja ali, ó Deus, seguro a mão dela. Que ela possa, meu Deus, caminhar segura em Tuas mãos, para que ela possa, meu Deus, atravessar por esse momento tão difícil, mas lembrando que o Senhor está com ela e com a família dela, Pai. Eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor, eu tenho certeza que muitas vezes o Senhor tem carregado no colo, ó Deus, sim, mas eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, venha suprir a necessidade da tua filha. E assim também, ó Deus, eu peço pela minha vida, pela vida da congregação aqui, ó Deus, do campo 21, que o Senhor, meu Deus, entra com providência, ó Deus, levanta mais pessoas para trabalhar na tua obra, pessoas, meu Deus, que se renderam ao Senhor, pessoas, meu Deus, que têm uma vida digna na presença do Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que a tua obra ela é perseguida. Por isso nós temos que vigiar, porque o Senhor pediu para que nós venhamos a vigiar, a cuidar contra o inimigo que está querendo minar a obra do Senhor. Então, ó Pai, em nome de Jesus, venha capacitar, venha tocar no coração daquelas pessoas que ainda, ó Pai, não se consertou, não se rendeu ao Senhor totalmente. Sim, ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem uns dons maravilhosos para entregar a essas pessoas. Só depende de cada um delas tomar a decisão. Porque sabemos, meu Deus, que a obra do Senhor, ela é maravilhosa. A obra do Senhor, ela é perfeita. E por isso nós precisamos trabalhar com respeito, com carinho e ser dedicado ao Senhor. Muito obrigado por esta palavra de hoje, ó Pai. Tenho certeza, ó Pai, que muitas pessoas vão se render ao Senhor. Muitas pessoas vão se consertar diante do Senhor. Muitas pessoas vão entender que sem mergulhar no Senhor, não tem como escapar do predador que é o nosso inimigo. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém, Senhor Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você
chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para dele derramar. Oh, glória! Oh, Deus, como é bom adorar o Senhor, né? É uma pena que já terminou. Mas todos estão convidados para domingo, às 9 horas da manhã, estar cultuando esse Deus tão maravilhoso, juntamente conosco mais uma vez, amém? E que todos tenham uma semana, um fim de semana abençoado na presença do Senhor. Nós queremos agradecer a sua presença, a todos aqueles que acompanharam esse culto conosco, que o Senhor esteja abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês, amém?